bem? Uma alegria enorme poder estar aqui com vocês na conferência Be Brave. Espero que Deus possa, nesses dias, nessa semana, durante toda essa conferência, abençoar poderosamente a sua vida, que essa mensagem ela venha somar no conjunto da obra, para transformar, para incendiar o seu coração, para que você saia daqui com coragem de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Então eu fui incumbido de compartilhar sobre o tema coragem de defender a sua fé. Tema esse que para mim é muito oportuno, eu gosto bastante de falar sobre isso. Até preguei recentemente na igreja sobre isso, inclusive eu sou pastor Júnior, sou pastor da igreja DPB Reviver, caso você não me conheça. É provável que muita gente não me conheça, mas eu espero que a sua vida seja abençoada por meio dessa mensagem, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com você, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, se você estiver acompanhando, tiver uma Bíblia, algo nesse sentido, você, por favor, aí nos acompanha com a gente. Diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Olha como ele começa o texto, viu? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Está falando de algum tipo de felicidade que só o cristão é capaz de ter por praticar a justiça, e mesmo que essa justiça ela traga algum nível de sofrimento, de desconforto. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Talvez esse é um dos pontos que a gente vai explorar bastante dentro da mensagem, a questão do medo de a gente posicionar na fé. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Bom, para o propósito da nossa mensagem, a parte mais importante que a gente precisa começar a concentrar aqui é: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que nós temos aqui? A gente precisa estar pronto para fazer isso. O tema da mensagem é coragem de defender a sua fé, e o apóstolo Pedro diz que a gente tem que estar pronto para fazer isso, para dar uma resposta para todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé, que questionarem a nossa fé, porque cremos, e a gente precisa estar pronto para isso, né? Agora, o que vem antes também é extremamente importante para a gente entender, porque ele coloca isso dentro de um contexto, e o contexto é que se a gente vier a sofrer por causa da prática da justiça, a gente tem que ter alegria. Jesus já disse isso inúmeras vezes em outras oportunidades. Mateus capítulo 5, por exemplo, ele diz que nós seremos perseguidos por causa do evangelho, por causa do nosso posicionamento, seríamos injustiçados por conta disso, e isso deveria ser motivo de alegria e não de tristeza. Portanto, o que nós temos nas escrituras é a ideia de que a gente fazer a coisa certa, defender a nossa fé, isso vai produzir alegria nos nossos corações, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. E uma outra advertência, uma outra exortação que o apóstolo Pedro traz é: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E nós vamos falar também sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar sobre um texto também, Mateus 10:32, que diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos aqui uma espécie de promessa com uma condicionante de que, olha, se você me confessar diante dos homens publicamente, eu também confessarei você diante do meu Pai. Significa dizer que o oposto também pode ser verdade. Se eu não confesso Jesus publicamente, se eu não tenho coragem de me posicionar publicamente a respeito da minha fé, e isso me envergonha, eu tenho medo, seja lá qual for o motivo, Deus também nos dará uma resposta no mesmo sentido. Ou seja, nossa salvação ela está diretamente condicionada ao fato de nós termos coragem de colocar a nossa fé em público diante dos outros. Agora, nós precisamos começar a pensar e a conversar sobre o que nos impede, né? Quais são as dificuldades que a gente tem na hora de colocar, de defender a nossa fé, principalmente no contexto em que nós estamos inseridos hoje, onde existe a nossa fé ela é ridicularizada, vilipendiada, perseguida algumas vezes, a gente é taxado de retrógrado, fundamentalista, coisas nesse sentido.
E a gente tem muito medo dessas pestes peguem na gente, a gente tem muito medo de ser ridicularizado, de se queimar, entendeu? De ser cancelado, como diz agora na cultura da internet, porque na internet a gente muitas vezes não coloca a nossa fé também. Agora, por que isso acontece? Eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso e nós precisamos começar a meditar sobre quais estruturas estão postas que nos impedem de sermos cristãos corajosos, que colocam a nossa fé em ação. Para a gente começar essa parte, eu queria começar com uma frase de João Calvino, que diz assim: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Parece pesado, eu sei, mas calma, antes de você tirar qualquer conclusão a respeito dessa frase, deixa eu te explicar um pouquinho. Ela não é uma analogia de comparação, não está dizendo que comparando a gente com um cão, pelo menos eu entendo assim, mas é uma analogia de contraste, fazendo um contraste entre o cão, que é irracional, e ainda assim ele é capaz de defender o seu dono porque reconhece nele o cuidado, a proteção, o amparo. Se esse cão é capaz de fazer isso, o que nós, seres racionais, conscientes da graça que recebemos, conscientes do amor liberado sobre nós, não podemos também fazer em relação à nossa fé e ao nosso Senhor? Nós temos total condição de nos posicionarmos diante da sociedade, diante das pessoas, em relação à nossa fé, em relação à palavra de Deus. É isso que Deus tem nos chamado. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A minha, a sua manifestação, o nosso posicionamento, que a gente se coloque, que a gente mostre, revele o Cristo que há em nós para essa sociedade. Agora, é importante dizer que quando eu me refiro a posicionamento, eu não estou falando para a gente sair brigando com as pessoas por causa da fé, porque tem muita gente que entende errado as coisas. Então a pessoa vai sair por aí, vai sair discutindo com as pessoas e brigando e vai dizer, não, a pretexto de defender a sua fé, vai se tornar um intolerante. Não é isso. Tanto é que as escrituras dizem lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Primeira coisa, Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de ousadia. Mas junto com a ousadia vem outras duas coisas que são extremamente importantes para o nosso posicionamento de fé. Ele nos deu também moderação e amor. Em outras traduções diz equilíbrio e amor. Porque é desse tripé que a gente precisa para a gente defender a nossa fé. A gente precisa de ousadia, ao mesmo tempo que precisamos de equilíbrio e amor, para a gente não se tornar de fato um fanático maluco que vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é coragem para se posicionar em equilíbrio e em amor. Chegando nos ambientes, as pessoas elas podem atacar a nossa fé, elas podem ridicularizar a nossa fé, e a gente com sabedoria, equilíbrio e amor, nós vamos defender a nossa fé dizendo, olha, não é bem assim. E a gente conta o nosso testemunho, a gente prega o que está escrito na palavra de Deus, a gente estabelece as verdades de Deus por meio do nosso posicionamento. Portanto, que nós possamos, que venhamos a defender a nossa fé nesses moldes de, lembrando, ousadia, equilíbrio e amor. Mas vamos lá, vamos responder agora a pergunta que eu acho que é importante. Por que a gente tem tanto medo de defender a nossa fé? Por que muitas vezes nós nos esquivamos desse posicionamento público, desse posicionamento nos lugares públicos, mesmo que não seja, mesmo às vezes até na família isso acontece, né? A gente tem medo, mesmo no seio familiar, de defender a nossa fé. E aí eu quero responder essa pergunta porque para mim faz sentido a partir de uma teoria chamada de espiral de silêncio. A teoria do espiral de silêncio, que foi criada por Elizabeth Neumann, eu acho que ela ajuda muito a gente a entender socialmente por que a gente tem se calado com relação à nossa fé. Bom, partindo da frase de Calvino, nós já temos um primeiro ponto. A gente precisa entender com a nossa mente o que Deus fez. A gente não pode ficar tomando a forma do mundo e nos associando ao mundo porque a gente tem medo de se posicionar. Paulo diz
em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Não conformar é não tomar a forma desse mundo. Porque é o que acontece, se você não se posiciona, você vai automaticamente tomar a forma desse mundo. Você vai começar a aceitar ideologias próprias do mundo, ao invés de se posicionar na palavra de Deus. Então você vai começar a aceitar que ideologia de gênero é comum, que aborto é normal, e essas pautas que nós temos visto de maneira muito abrangente sendo divulgada e difundida aí pelo mundo. E se a gente não se posicionar com relação à nossa fé, a gente vai aceitar isso. Tiago, ele teve muito cuidado, ele foi muito feliz, muito inspirado, na verdade, ao colocar lá nas escrituras que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque não há, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, que não há comunhão entre luz e trevas. Nesse sentido, a gente não pode buscar uma comunhão íntima ao ponto de abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios que estão contidos na palavra de Deus. Porque esse é um dos principais pilares da teoria do espiral de silêncio. Eu vou explicar para vocês aqui. A teoria do espiral de silêncio, que é uma teoria que foi estudada a partir da década de 60, que pesquisa os efeitos que determinadas informações têm em nós, com relação às massas, com relação àquilo que é público, com relação, que é o que a gente está aqui tentando trazer de meditação. Nosso posicionamento para defender nossa fé nos ambientes públicos, nos ambientes coletivos. Porque muitas vezes, a gente se sente muito confortável para compartilhar nossa fé no meio de outras pessoas cristãs, né? A gente vai ver isso, mas o que a gente está propondo é ter a coragem de não só defender, mas de pregar o evangelho, de testemunhar do que Jesus tem feito na sua vida. Olha só o que a teoria diz, então, da espiral de silêncio. Ela diz o seguinte: primeiro, ponto 1, as pessoas têm uma intuição ou um sexto sentido que lhes permite saber qual é a tendência da opinião pública, mesmo sem ter acesso a sondagens. Ou seja, mesmo que você não faça nenhum tipo de pergunta ou pesquisa, automaticamente você vai ter uma intuição do que as pessoas, do que elas acham a respeito de determinado assunto. Então, é provável que você tenha no seu coração a ideia de que a opinião pública a respeito de cristãos e de pessoas que pregam o evangelho é uma opinião ruim. Então você pode imaginar que quando você se imagina pregando ou defendendo a sua fé publicamente, ou mesmo diante de pessoas, até às vezes isso acontece diante de indivíduos, de apenas um indivíduo, você imagina, você conclui, você deduz de que assim, se eu for falar da minha fé, ele vai me atacar, então é melhor eu não fazer, então eu vou ser rejeitado, eu vou ser isolado, então você acaba intuindo de que sempre que pregar o evangelho, eu vou ser rejeitado, rechaçado. Embora, e aí a gente precisa tentar falar um pouquinho sobre a verdade disso, embora em alguns casos isso vá acontecer, a questão é que você não pode deixar isso de dominar. Você não pode deixar isso de dominar, porque na verdade nós não viemos aqui para buscar a aprovação de uma sociedade que crucificou o nosso Senhor, de uma sociedade que Jesus deixou muito claro que nos rejeitaria. Porque a grande questão não é a aceitação da sociedade, é a aceitação de Deus. Nós não estamos aqui para ser aceitos pela sociedade. Se as pessoas elas virem nós e nós acharmos graça diante de Deus para que o ciclo que a gente está inserido, essas pessoas nos tratem com respeito, nos tratem com cordialidade, maravilha. Mas o nosso objetivo não é buscar isso. Nosso objetivo é agradar o coração de Deus, é buscar a aprovação do Senhor. E eu não tenho como fazer isso se eu estiver preocupado demais em agradar pessoas. E sabe de onde nasce essa intuição de que as pessoas... É porque a gente ouve mais o mundo do que a Deus. Porque a gente está mais ouvindo e contemplando o que os homens estão dizendo do que aquilo que Deus está dizendo. Então, a partir desse momento que você intui que vão te tratar mal, e você se sente desconfortável demais com isso, ao invés de se sentir um privilegiado. Lembra que a gente começou meditando lá sobre o texto de Pedro, e Pedro disse, vocês serão felizes se maltratados, se sofrerem por causa da justiça? Pedro está falando a verdade. Paulo disse isso em outras ocasiões. O Ato dos Apóstolos, nós vamos ler uns textos que mostram essa verdade.
Então, nós não podemos buscar isso, nós temos que entender que Deus nos fez diferentes e acreditar que Deus vai estar com a gente e que Deus vai levantar pessoas para caminhar conosco. Mas que a gente não precisa da aprovação de pessoas que não creem, das pessoas que não amam o Senhor. Nós precisamos pregar a verdade para elas, mesmo que elas nos rejeitem, mesmo que elas não concordem, mesmo que elas nos isolem. Elas precisam dessa verdade que nós temos e nós precisamos pregar. Ponto 2, sobre a teoria do espiral de silêncio. Ponto 1 é você tem uma intuição de que a opinião pública, a opinião das pessoas com quem você convive é uma opinião ruim. Você já tem essa ideia pré-concebida dentro de você. Ponto 2, com essa ideia ruim que você tem a respeito das pessoas, do que elas vão achar se você pregar a palavra, desenvolve-se um medo. Qual é o medo? O medo de ser isolado, de ser rejeitado, de ser criticado. O medo de ser cancelado. Então, por causa desse medo do isolamento, você não age como você deveria agir, porque você sabe que se você fizer isso, na sua cabeça vão te rejeitar. Então você evita determinados comportamentos. Que comportamento seria esse no nosso caso aqui? Você evita pregar, você evita testemunhar, você evita muitas vezes defender a sua fé quando ela está sendo atacada, por exemplo, por um professor. Eu sou estudante de psicologia, eu sei o que é isso. Faço hoje faculdade de psicologia, os meus professores, todos basicamente, eles são adeptos de ideologias completamente contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. E muitas vezes estão ensinando para uma série de jovens. Eu sou um dos mais velhos da minha sala. E a maioria da minha sala tem 19, 20 anos. São jovens que estão recebendo ali uma enxurrada de mentiras. E muitas vezes com sabedoria, equilíbrio, amor, lembra? Mas também com coragem, eu peço a palavra e digo, olha, não é bem assim não. As coisas não são bem assim. E aí eu vou defendendo pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Me coloco lá como um pastor, eu sou pastor e defendo essa verdade. Porque tem muitos jovens lá que são cristãos. Foram cristãos, são cristãos, eu vou dizer que são cristãos. Mas o professor vem e faz uma lavagem cerebral na vida desse jovem que passou a vida toda na escola dominical, ou então sendo ensinado por homens, por um pastor sério, por um discipulador sério. Seus pais passaram a vida toda testemunhando ali da bondade, do amor de Deus, sendo honestos. Aí vem um professor que que o jovem acabou de conhecer e lava a mente dessa pessoa e ela não tem coragem de se posicionar. E eu tenho me posicionado e eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Se posicione. Então não tenha medo disso aqui que ela está falando, do isolamento social. Não tenha medo de ficar sozinho. Jesus foi na cruz por você. Deus vai levantar pessoas, eu falo por experiência. Deus já levantou uma pessoa já para estar comigo. Deus levou um outro irmão, um outro pastor que entrou agora na faculdade e a gente está juntos agora. Deus vai levantar pessoas. Então não tenha medo. Pessoas vão se converter por meio do seu posicionamento. Pessoas vão ver Jesus em você e vão ter a vida transformada por meio do seu posicionamento. Então não tenha medo. Se posicione com coragem. Então, o segundo comportamento, o primeiro eu tenho a intuição de que o que as pessoas pensam a respeito daquilo que eu vou fazer é ruim. Segundo, essa intuição gera medo de eu ser isolado e rejeitado. E vem o terceiro, quando eu penso assim, eu vou ser rejeitado porque minha opinião é minoritária. Quando é que a gente realmente entra no espiral de silêncio? É quando eu emudeço, eu fico calado, eu não prego, eu tenho medo de ser isolado, porque a minha opinião, esse é o terceiro ponto, a minha opinião é minoritária. Quando só tenho eu defendendo aquilo, quando só tem um ou dois e está todo mundo contra mim, e eu não tenho coragem porque eu não quero ver todo mundo se levantando contra a minha opinião. Meu irmão, tenha coragem. Vou dar um exemplo para você bíblico. Sadraque, Mesaque e Abednego. Provavelmente você já tenha ouvido falar desses nomes. De maneira muito sucinta e vou parafrasear muita coisa só para contar a história para você assim, para ficar bem interessante, bem legal de ouvir. Eram 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Em determinado momento da história, eles estão lá diante de uma estátua enorme do rei da Babilônia.
E aí havia uma ordem, que quando tocasse os instrumentos, eles tinham que se dobrar diante da estátua. Toda uma nação, tá? Acontece, tocam os instrumentos, todo mundo se dobra, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles são, os oficiais vêm, levam ele diante do rei, e aí o rei questiona por que eles não tinham feito aquilo. Na hora que eles vão responder, e aqui eu quero lembrar mais uma vez, olha a defesa da fé com ousadia, equilíbrio e amor, lá de 2 Timóteo que eu citei. Eles dizem, ó rei, eles não entram numa guerra com o rei, eles não desonram o rei, eles não desrespeitam o rei, pelo contrário, eles muito honrosos dizem, ó rei, nós não nos prostramos porque nós não nos prostramos diante de qualquer outro Deus que não seja o nosso Senhor. Estou parafraseando. O rei fica indignado e dá mais uma oportunidade para eles. Eu vou tocar de novo o instrumento e vocês vão se dobrar. Ele disse, nós não vamos. Então o rei diz assim, olha, se vocês não se dobrarem, vou lançar vocês na fornalha de fogo. Aqui nós temos o exemplo de jovens que não tiveram medo de se queimar. Hoje a gente tem medo de se queimar com os nossos amigos, a gente tem medo de se queimar, de ser cancelado na rede social. Esses jovens não tiveram medo de se queimar literalmente, porque a ameaça foi, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Esquentada, aquecida, 7 vezes mais do que o normal. A resposta dele foi, ó rei, nós não nos prostraremos, e se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não nos prostraremos. Cara, isso é coragem de defender sua fé. É assumir as consequências, é ter coragem para encarar as consequências de defender essa fé, de fazer o que é certo. A verdadeira fé não diz assim, não, eu vou fazer isso e Deus vai fazer isso aqui por mim. Não, eles disseram, seja qual for o desfecho, seja Deus nos livrando, seja Deus não nos livrando, nós vamos manter o nosso posicionamento em Deus, nós vamos defender nossa fé, nós vamos manter os nossos princípios. Aconteceu que o rei os lançou então na fornalha. E o que aconteceu dentro da fornalha? Dentro da fornalha, um dos oficiais relata para o rei, olha rei, eles não morreram, não só continuam vivos, como tem mais uma pessoa dentro da fornalha, tem uma quarta pessoa dentro da fornalha, que era o próprio Deus lá. E essa é a grande lição, que quando a gente se posiciona em Deus, Deus está com a gente. A questão não é se... O importante a gente entender nesse processo é que quando a gente se posiciona, a gente nunca está só. Enquanto a gente está querendo aprovação social e das pessoas, existe uma companhia que é muito mais poderosa e importante, que não vai nos deixar em momento nenhum, que é a presença do próprio Deus, que é o que importa no final das contas. Então, por que estamos entrando para resumir? Por que estamos entrando no espiral de silêncio? Por que você está calado? Porque você presume que as pessoas não querem ouvir sobre o Evangelho, porque elas estão saturadas, digamos assim, de cristianismo. Na verdade, as pessoas não estão saturadas de cristianismo. Elas estão saturadas de pessoas que pregam o cristianismo, mas não o vivem. Então as pessoas estão querendo ver cristianismo na prática. Quando você se posiciona, as pessoas vão se render ao Evangelho. O segundo motivo por que nós estamos ali no espiral de silêncio, porque a gente tem medo de ser isolado, cancelado, medo de se queimar. E Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram esse medo. Terceiro é porque a nossa opinião é minoritária. Porque em muitos ambientes, a grande maioria não é cristão. Então a gente gosta de se posicionar em ambientes que sejam confortáveis para a gente, mas não foi isso que Deus nos chamou, para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para a gente se posicionar mesmo, com coragem, mesmo onde a nossa opinião é minoritária. E eu quero concluir com mais 2 princípios, mais 2 meditações importantes sobre esse assunto. O primeiro deles é... Deixa eu citar Atos 5, 41, 42. Os apóstolos haviam sido lançados na prisão. Aí Deus já tinha feito um milagre, presta atenção, que todas as vezes que há um posicionamento para defender a fé, para pregar o Evangelho, tem um milagre ali. Há um sobrenatural de Deus. Aconteceu com os apóstolos em Atos 5. Eles são presos e aí eles são soltos milagrosamente pelo Senhor. E eles voltam para pregar. Lá eles são presos de novo, são levados diante do Sinédrio. Eles são questionados, olha, vocês já não foram advertidos a não pregar? E aí Pedro responde ousadamente, importa antes obedecer a Deus do que a homens. E é isso que fala
coragem de defender a fé. Nós não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar a Deus, embora façamos de tudo para a edificação dos homens. Está entendendo? Por isso o equilíbrio e a moderação. Aí, quando chega no versículo 41 e 42, ele diz o seguinte: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias no templo e nas casas, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Cara, foi para isso que Deus nos chamou. Se posicione. Paulo disse, porque não, em Romanos 1, 16, 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Ele vai dizer na sequência, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem experimentou de uma salvação sobrenatural na sua vida, sabe que essa pregação, que é esse posicionamento que vai salvar outros. Então eu não vou me envergonhar de me posicionar, porque eu sei que a salvação de outras pessoas depende do meu posicionamento. Deus só tem um plano com os homens. Olha, uma vez eu li algo a respeito disso que eu achei interessante. Quando Jesus veio à Terra, ele só tinha um plano para salvar a humanidade, que era formar 12 apóstolos. Ele não tinha outro plano. O plano de Deus para a salvação da humanidade é usar homens. Homens nascidos de novo, homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, jovens incendiados pelo Espírito Santo. Então o plano de Deus é usar você, é me usar. Deus não tem outro plano. Então, se eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu não posso me envergonhar dele, porque eu estou fechando a porta da graça. Não faça isso. E por último, mas não menos importante, é que todo posicionamento espiritual tem uma recompensa. Nós já vimos Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava na fornalha com eles. Nós vemos Pedro e os apóstolos pregando e sendo libertos da prisão de maneira milagrosa. Agora vem um texto de Marcos 19, uma promessa, Marcos 10, 29 ao 30, diz assim, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais nesta vida, já no tempo presente. Casa, irmãos, mães, filhos e campos, com eles perseguição, porque nunca vai deixar de haver oposição, porque ele está dizendo, olha, toda recompensa espiritual vem por meio de um posicionamento que vem junto de oposição, vem junto de questionamentos, vem junto de perseguição. Então, fica firme, porque há uma recompensa. Só que ele diz uma segunda, na parte B do versículo, uma segunda recompensa, e na vida futura, na era futura, a vida eterna. Então, nós temos duas promessas maravilhosas aqui, meu irmão. Nós vamos receber nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Deus é fiel e poderoso. Jovem que ouve essa mensagem, homem, mulher, a quem chegar essa mensagem também, uma vez que ela vai estar aí na internet, né? Que Deus, ele aqueça, incendeie o seu coração para você tomar coragem para sair e pregar, voltar para os seus lugares de convívio, para sua família, para o seu trabalho, para sua escola, e voltar decidido, eu vou fazer a diferença, eu vou ser influência nessa geração, eu vou ser sal da terra, vou ser luz do mundo, eu vou pregar, eu vou defender a minha fé. Se levante, tenha ousadia, tenha coragem, Deus é com você. Amém? Assim como foi na Bíblia, assim como foi nos apóstolos, assim como tem sido comigo, Ele também será com você. Que Deus abençoe. Eu queria poder compartilhar essa palavra. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar essa palavra e queria ter a oportunidade de poder compartilhar muito mais coisas. Mas eu sou direcionado pelo Espírito que até aqui é aquilo que o Senhor nos permite falar aqui. Que o Senhor te abençoe, que Ele te use poderosamente, em nome de Jesus. Grande abraço a todos, continua firme aí na Be Brave e deixa o Senhor te incendiar, que você possa testemunhar dos frutos que essa conferência produziu na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.